Olá, tudo bem? Nessa aula, vamos dar sequência à formatação, mas dessa vez não sobre a formatação da fonte. Se olharmos aqui o nosso edital, eu vou riscar a formatação de fonte e agora nós vamos falar sobre a formatação de parágrafos. A formatação de parágrafos ela é bem interessante porque você vai conseguir aplicar formatações agora não a textos, mas formatações para os seus parágrafos no documento. Vou minimizar a tela. A formatação de parágrafo, nosso texto está aqui ainda, lembra da última aula? Vou selecionar todo o texto, Ctrl A, e vou limpar a formatação dele, pressionando esse botão. Essa é a forma mais simples de voltar à formatação original. Ele só não remove o estilo. Para remover o estilo, clique aqui em título e escolha o tipo, corpo de texto. É onde ele volta para o padrão. A formatação de parágrafo é aplicada no parágrafo inteiro. Um parágrafo ele começa no início da linha e vai terminar somente quando é inserida o símbolo de parágrafo. Nós não estamos vendo o símbolo de parágrafo, mas se você clicar nesse botão aqui chamado de caracteres não imprimíveis, você vai ver a marca de parágrafo no final de cada um deles. Parágrafo não é aquele espaçamento que a gente dá no início dele. Cuidado, parágrafo para um editor de texto é tudo aquilo que que existe de informação até o momento em que você pressionou o Enter. Se eu quiser inserir um parágrafo no meio desse texto, eu clico no local que eu quero, pressiono o Enter e um parágrafo vai ser inserido. Alguns comandos de parágrafo são esses que estão aqui. Aqui o primeiro, que é a centralização. Por padrão, todo documento tem a centralização à esquerda, cuja tecla de atalho é Ctrl L. Se você quiser mudar a formatação, a centralização, você não precisa selecionar o texto. Não precisa mesmo, você precisa clicar apenas no parágrafo que você quer e clicar sobre a nova formatação. Você vai ver que essa formatação vai ser aplicada ao parágrafo e ele vai ser centralizado no seu documento. Esqueça aquela história de centralizar o texto pressionando um monte de barrinhas de espaço. Você tem agora um recurso mais profissional que é a centralização por aqui, cuja tecla de atalho é Ctrl E. Este aqui é o centralizador à direita, cuja tecla de atalho é Ctrl R. Ele faz com que o seu texto seja alinhado à margem direita. E esse justificado ele é melhor visto em parágrafos que têm mais de uma linha. Se você notou, o alinhamento à esquerda ele é sempre direitinho, porque nós estamos alinhados à esquerda. Mas o alinhamento à direita ele é todo errado. Se você clicar em qualquer posição do seu parágrafo e escolher o comando justificado, cuja tecla de atalho é Ctrl J, vai ver que tanto na margem esquerda quanto na margem direita o seu texto será selecionado. Se pressionarmos Ctrl A, selecionando todo o documento, e aplicarmos o justificado, você vai ver que todo o seu texto vai ser justificado, dando um layout profissional a ele. Esse botão é chamado de entrelinhas, é o espaçamento que você vai colocar entre as linhas de um parágrafo. Se selecionarmos um parágrafo e clicarmos nesse botão, você vai ver que o espaçamento 1 é o espaçamento antigo, espaçamento padrão. Se você aumentar para 1,15, é o espaçamento atual da ferramenta. Esse é o espaçamento também padrão do Word. Eles deram esse microespaçamento para ficar mais afastado uma linha da outra. Você já deve ter ouvido falar de espaçamento de 1,5 linha, então é este aqui, espaçamento de 1,5. Se nós selecionarmos todo o nosso documento com Ctrl A e aplicarmos a formatação de espaçamento de 1,5, você vai ver que todo o seu texto vai ter uma aparência também mais profissional e mais claro para ler. Você pode eliminar o espaçamento se você selecionar o parágrafo ou apenas clicar naquele parágrafo que você quer mudar e voltar para o espaçamento 1 ou espaçamento de 1,15. Se você quiser valores personalizados, você pode vir até aqui e escolher qual é a proporção que você quer. Temos também aqui o espaçamento entre linhas. Esse que nós vimos agora. Este aqui são espaçamento entre parágrafos. Eu posso aumentar e diminuir. Aumentar o espaçamento. Vamos lá. Eu vou selecionar esse parágrafo aqui e vou clicar uma vez nesse botão. Você vai ver que conforme eu vou clicando, ele vai espaçando tanto do parágrafo de cima quanto do parágrafo de baixo. Antigamente, para espaçar o parágrafo, nós dávamos um Enter e ficávamos dando vários Enters a cada troca de parágrafo. Mas isso atrapalhava a minha formatação, porque aqui existe um parágrafo. Para dar uma diagramação mais profissional no seu texto, você deve, então, selecionar o parágrafo e aumentar o espaçamento entre eles
ou diminuir clicando nesses botões. Esse botão é chamado de aumentar recuo e diminuir recuo, e vamos falar deles quando nós estivermos falando desses controles de tabulação, que também fazem parte da formatação de um parágrafo. Digamos que eu gostaria de... vou pegar esse texto aqui, eu vou retirar o espaçamento dele e gostaria de transformar isso aqui em uma citação no meu texto. Primeiro passo, vou colocar em itálico para dar um destaque a ele. Segundo, aqui nós temos dois controles que você está vendo. Esse primeiro é chamado recuo de primeira linha e esse é chamado de recuo de segunda linha. Quando eu arrasto esse triângulo para a direita, você vai ver que, ao soltá-lo, apenas a primeira linha do meu parágrafo vai ser alterada. Se eu quisesse aplicar essa formatação a todo o meu texto, eu selecionaria com Ctrl T, Ctrl A, perdão, e arrastaria o controle, mas eu não estou vendo ele aqui, Alessandro. Por quê? Porque existem várias formatações diferentes e ele não consegue fazer isso. Então, eu vou desfazer a alteração anterior, aí sim, pressionar o Ctrl A e mudar o espaçamento para 3 centímetros. Você vai ver que todos os parágrafos do meu documento agora têm esse espaçamento. Se você quiser mudar o espaçamento da segunda linha, eu vou dar um Ctrl Z, eu posso então arrastar o controle de baixo. Ele vai trazer os dois alinhadores juntos. E aí eu puxo para trás o alinhamento da primeira linha. Você vai ver que apenas da segunda linha em diante o texto vai ser deslocado. Vou selecionar tudo novamente, Ctrl A, vou colocar esse cursor no lugar. Opa, ele foi para trás, então vou arrumar esse primeiro. Na verdade, tenho que trazê-lo para cá e este aqui. Quando você estiver fazendo citações no seu texto, então basta limitar o espaço que você quer que o parágrafo tenha disponível, arrastando esse segundo controle para dentro. Vamos deixar aqui na posição de 4 centímetros. A mesma coisa ocorre com esse espaçador, com esse tabulador. Na verdade, não é um tabulador, é um controle de parágrafo. Eu posso arrastá-lo para dentro e, ao soltar, você vai ver que o meu texto vai ser formatado adequadamente. Isso é excelente, esse recurso é excelente, eu vou aumentar o espaçamento de parágrafo, para que você possa criar citações no seu texto. Essas citações vão dar um destaque todo especial aí no seu documento. Tranquilo? Outras formatações de parágrafo podem ser encontradas, veja só, vou selecionar o texto. Se você entrar em formatar parágrafo, vai encontrar aqui também várias opções, como os recuos que fizemos, que esses são os recuos antes e depois do texto. Recuo de primeira linha, recuo automático, espaçamentos acima e abaixo do parágrafo, espaçamento entre linhas. Há também aqui uma guia chamada alinhamento, para que você possa mudar o alinhamento dos botões do texto, fluxo do texto, estrutura de tópicos, transparência, área, bordas, capitulares, que são as palavras capitulares. Isso é interessante. Se eu der um clique aqui, você já vai saber o que é. É aquela primeira letra maior. Quando você está lendo um livro, você encontra logo no começo dos capítulos. Perceba que todos esses itens estão disponíveis então aqui no menu Formatar Parágrafo. De novo, recomendo a você que faça um teste, entre nesse menu de formatação e explore os recursos que estão nele. A formatação de parágrafos é muito rica e pode dar aspectos profissionais ao seu documento. Existe, inclusive, em provas, eles fazem muitas perguntas sobre o controle de linhas, sobre espaçamentos entre linhas, como você pode alinhar ou não alinhar. Ele pede, geralmente, a descrição de um botão, o que serve, para que serve o botão printado na questão do exercício. Então, é bom você ter um conhecimento por alto da ferramenta. Bom, vamos lá. O que mais que nós podemos falar de parágrafos? Vamos dar uma olhadinha no nosso edital, ver o que nós temos lá. Vou pintar, então, aqui a formatação de parágrafo, porque isso nós já fizemos. Bordas, marcadores, tabulação. A tabulação é um negócio legal. Vamos falar de tabulação, aproveitando que estamos falando sobre parágrafos. Quando você tem um documento no seu Writer, você pode usar tabelas para criar tabelas de valores, ou você pode utilizar tabuladores. Vou pressionar Ctrl End, vou lá para o final, e vamos abrir aqui um tópico novo chamado tabuladores. Gostaria de dar um destaque nesses tabuladores, Alessandro. Como é que eu posso fazer isso? Olha só, vou selecionar o parágrafo,
Vou aumentar o tamanho de letra para 16, vou colocar uma sombra nele e negrito. E em formatar parágrafo, eu quero colocar aqui um sombreamento, né? Deixa eu ver aqui onde está, fluxo bordas, bordas não. Estilo da sombra, alinhamento, fluxo, estrutura de tópicos. São tantos itens nesse programa que a gente às vezes acaba se perdendo. Eu acho que são bordas. Estilo da sombra. Eu acho que tem um item específico para isso que é sombreamento. Encontrei. Não está em formatação de parágrafo. Se eu selecionar então aqui o meu texto, né, vou selecioná-lo, ou vou clicar apenas sobre o parágrafo. Entrarmos em formatar fonte. Temos um item aqui chamado realce e eu posso clicar escolhendo uma cor e pressionar um OK para que ele dê um realce nessa minha fonte. Tabuladores. Digamos que você vai criar uma tabela de produtos. Primeiro produto vai ser a descrição, o número desse item. Ao invés de pressionar um monte de barrinhas de espaço para criar tabuladores, existem esses controles, né, aqui no cantinho esquerdo da nossa régua. Quando clicamos sobre eles, você vai ver que os formatos desses tabuladores vão mudando. Esse tabulador é chamado de tabulador à esquerda. O texto, quando inserido, vai ser inserido da esquerda para a direita. Esse tabulador é o inverso. O texto vai ser inserido da direita para a esquerda. Eu vou mostrar já já como ele funciona. Clicando mais uma vez, nós temos o tabulador o centralizador e o centralizador por casas decimais. Um tabulador, para que ele seja fixado, você deve primeiro selecionar o tipo do tabulador e, em seguida, clicar na régua na posição que você quer. O item está aqui, então eu quero que a descrição desse item comece a partir dessa posição aqui de 1,5 cm. Um clique na régua vai fazer com que esse tabulador seja inserido. Para que o meu cursor passe e venha exatamente para essa posição, você deve pressionar a tecla Tab. Eu vou escrever aqui a tecla Tab. Quando você pressiona a tecla Tab, o Writer insere essa setinha aqui de espaçamento fixo. Da posição final da sua palavra até o tabulador, se nós movermos esse tabulador de posição, você vai ver que essa setinha vai aumentando de tamanho também. Esse tabulador vai fazer com que o seu texto sempre saia alinhado. Vou desmarcar e vou escrever aqui descrição. Por exemplo, descrição de um produto. Ao invés de pressionar barrinhas de espaço, vamos usar o nosso tabulador. A descrição, o meu texto vai ser inserido então da esquerda para a direita aqui nele, certo? O próximo texto aqui vai ser o preço. A quantidade em estoque. A quantidade de estoque eu quero que saia alinhado à esquerda também. Então, vou deixar esse tabulador na posição de 7 centímetros. Um clique. Agora eu pressiono a tecla Tab. Você vai ver que o meu cursor vai vir direto para cá. Vou colocar estoque. O preço de venda, eu vou trocar o meu tabulador e vou colocar este aqui que tem um pontinho no final, que é chamado de tabulador de casas decimais. Vou colocar esse tabulador na posição de 11 centímetros e vou pressionar a tecla Tab para pular do estoque até o meu tabulador. E vou chamar essa coluna de preço unitário. Por último, eu quero colocar aqui, vamos lá, quantidade de venda, ou cliente, ou fornecedor. Só que, ao invés de utilizar esses tabuladores que utilizamos, vamos mudar para o tabulador direito. Vou colocar esse tabulador direito aqui na posição de 16 centímetros e, ao pressionar a tecla Tab, você vai ver que o meu cursor vai vir exatamente no alinhamento dele. Se eu escrever fornecedor, você vai ver que o texto vai sendo inserido dele para a esquerda. Ele não ultrapassa esse limite que eu defini. Está pronta a nossa tabela. Quando eu der um Enter, nós teremos agora uma facilidade para preencher a nossa tabela. Eu posso escrever item 01, tab. Descrição, livro de informática, Excel. Tab, eu tenho 10 unidades em estoque. Tab, preço unitário. Eu vou colocar aqui que é igual a R$ 25,00. Você viu que a vírgula está alinhada exatamente embaixo desse tabulador. Fornecedor, vou colocar aqui a fornecedor o Alessandro Trovato.
Pressionando o Enter, nós vamos ter então agora a chance de digitar o item número 2, que é mais um livro de informática sobre o Calc. Estoque 5. Perceba que o alinhamento está à esquerda. Tab. O livro sobre o Calc é mais caro. Então, quanto que eu vou colocar aqui? Vamos colocar 1.200,00. Olhe um alinhamento ocorrendo pelas casas decimais. Não importa o tamanho do número, ele sempre vai ser alinhado pelas casas decimais. Fornecedor vai ser também o Alessandro Trovato. Deu para entender? O tabulador permite a você criar tabelas de forma a seu texto ficar bem alinhado. Se você precisar mudar um tabulador de posição, selecione todo o parágrafo que os contém e arraste o tabulador aqui na tela. Você vai ver que todo o seu texto vai vir junto com ele. Então, você pode reordenar seus tabuladores de forma mais simplificada. Ah, eu não gostei desse tabulador, Alessandro. Não tem problema. Eu posso vir até aqui, arrancar esse tabulador daqui, veja só. E, não se preocupe, o seu texto perdeu a formatação. Eu escolho o formatador centralizado, por exemplo, e clico na posição em que eu quero. Você vai ver que a minha tabela de preços vai ser ajustada. Eu posso arrastar e ele estará na posição já correta. Este aqui eu posso arrastar mais para o final da folha e está prontinha a minha formatação. Um detalhe importante, só para fecharmos o assunto tabulador, se você der 2 cliques sobre um tabulador, vai abrir a parte de configuração dele. Se você clicar aqui no menu na aba Tabulações, você pode escolher o seu tabulador e que tipo de preenchimento que você quer entre eles. Se eu clicar aqui nele e pedir um botão OK, se eu não me engano, é OK, isso mesmo. Você vai ver que ele vai preencher com pontinhos esse item. Se eu entrar no tabulador de novo, eu posso vir aqui em tabuladores e escolher que no segundo tabulador eu quero também esses tracinhos. Vou dar um OK e você vai ver que ele vai preenchendo entre um item e outro com as linhas. Vamos fazer isso mais uma vez para o terceiro tabulador. Vamos definir o quarto tabulador. Deixa eu ver se ele mantém. O quarto tabulador, quando eu der um OK, a minha tabela todinha já está formatada. Fácil? Muito bem. Eu vou salvar esse documento aqui, arquivos, salvar como. Eu vou colocar aqui como o segundo tabuladores. Tabuladores e formatação de parágrafo. Prontinho. Clicando em salvar. Esse documento então está salvo no formato do Writer e eu vou deixá-lo disponível para download. Checando aqui o nosso edital, já temos também a possibilidade de falar que tabulação já é de nosso conhecimento. Simples. Para mim, está tranquilo. Vamos ver então os nossos próximos recursos, né? Vamos ver na próxima aula mais itens para trabalhar com relação ao nosso Writer. Um abraço, até a nossa próxima aula.